subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero enaltecer a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11 da classe dos adultos, onde estaremos estudando um assunto muito interessante. Estamos estudando aí a revista do primeiro trimestre de 2024. Já estamos chegando ao final do primeiro trimestre, né? Já estamos na lição 11, falta mais duas só para completar o ciclo, o terceiro trimestre. E nesta oportunidade estamos estudando um assunto muito pertinente sobre a Igreja de Cristo, né? O título geral da lição, da revista, dessa temática, desse trimestre é o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Quero bendizer a Deus pela vida de todos os irmãos antes de começar a aula, ali do Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos, onde hoje nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente aqui da Confradesc, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente e pastor setorial aqui do setor de Guarulhos, nosso pastor, estivemos ali junto com eles, inaugurando o templo, o majestoso templo do Jardim Paraíso. Parabéns aí o pastor Humberto Carlos Barroso de Farias, que é o pastor atual daquela congregação. Estivemos ali, foi uma bênção de Deus, onde podemos sentir a presença de Deus e perceber a alegria estampada no coração dos irmãos, todo mundo adorando com muita alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, saber que o Senhor tem sido fiel com a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Em breves dias também estaremos na inauguração do templo Jardim Presidente Dutra, não é? E também estaremos também em breve, acredito, na congregação do Jardim Bom Sucesso, que também estará sendo inaugurado. Deus tem abençoado grandemente o nosso setor aqui, setor 19, Guarulhos, São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né, que é pastoreada pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e aqui no setor 19 é o pastor José Wellington Costa Júnior, pastor presidente das Assembleias de Deus, da CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, na lição de número 11, estaremos estudando sobre o culto na igreja cristã. É um tema muito vasto, um tema que tem uma historicidade interessante, não é? Muito bonita, muito interessante de se estudar, uma temática muito boa. Acredito que os mestres, os professores nas EBDs desse Brasil afora e até fora dele estarão fazendo uso de bom alvitre que tem nesse conteúdo toda a revista. E esse conteúdo agora da lição de número 11, que será ministrada no próximo dia 17 de maio, né? No textual da nossa lição está escrito assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então o culto já tem uma base aqui, tá certo? O nosso o textual dentro desse vídeo pode ser João capítulo de número 4, o versículo de número 24. Deixa eu abrir o texto aqui para a gente ler. Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 4, versículo 24. Está escrito assim o texto, né? Versículo 23, por que não dizer? Mas vós, versículo 2, mas vós adorareis e não sabeis, nós adoramos, sabemos porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque ele procura os tais que assim adorem. Porque Deus é espírito, importa que
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 22 a 24, em especial o versículo 24. Esse é o nosso textual para esse vídeo, não é? Versículo 24, João 4, versículo 24, não é? Que nos dá a informação e nos passa, sim, a credibilidade sempre, né? É um texto muito interessante quando diz que o Pai adora, né? Que nós adoramos. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Assim façamos, né? No nome de Jesus. Eu fiz até postei até algo no Instagram ontem sobre a questão do culto, não é? Que nós vamos trazer aqui aos irmãos, tá? A etimologia, o significado da palavra culto, não é? No dicionário, se você que não tem que adquirir na nossa CPAD, o dicionário teológico, não é? Do pastor Claudionor de Andrade, eu recomendo. É um material muito interessante e para quem ensina precisa ter sempre. Culto vem do latim, que é cultus, veneração. É uma tributação voluntária de louvor e honra ao Criador. A liturgia em si não constitui em culto. É necessário que venha ela acompanhada da verdadeira predisposição espiritual. Então, a liturgia em si não é culto, né? A liturgia é um símbolo, é o símbolo. A piedade é a essência, né? A liturgia é a roupagem, o amor a Deus, a verdadeira substância do culto, tá certo? Então, e João capítulo 4, verso 24, que nos diz assim: eis que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O objetivo primário do culto é a adoração a Deus. O secundário é a anelo espiritual do adorador. Então, primeiro a adoração a Deus e depois vem o fator secundário, que é o anelo espiritual que encontramos no adorador. Glória a Deus. Então, vamos dar sequência, né? Dentro dessa, eu quero indicar uma obra de George Forrest, muito interessante, a história de Israel, né? Então, quando vai trabalhar a historicidade do culto aqui, desde aqueles tempos, né? Nós vamos encontrar informações sobejas muito interessantes aqui, tá certo? Nós vamos ver que o culto, né, antigamente era um culto de Estado. O oficial celebrava não apenas eventos culturais comuns, mas também eventos especiais da vida do Estado, de Estado. Tais investiduras do rei, por exemplo, nós vamos ver isso em Salmo, verso de número 2, Salmo 2, Salmo capítulo 2, Salmo 72, Salmo 101, Salmo 110. Essas orações são ações de graças ou lamento aos que acompanhavam a guerra. Nós vamos ver essa oração em Salmo 20, Salmo 44 e Salmo 144, tá certo? Ações de graça nós vamos ver em Salmo 18, né? Repreensão nós vamos ver no Salmo 89, né? E esse era um assunto que se dizia a respeito de toda a população, como por ocasião de um dia de lamento, ou de lamentação, ou de arrependimento e proclamação. Então, no tempo de angústia, por exemplo, né, nós vamos ver isso em Jeremias, nesse tempo de angústia, quando eles se lamentavam, procuravam buscar a Deus em tempo de angústia, né, em Jeremias 36, versículo de número 9. Era um ato cultural dos habitantes de uma aldeia, quando julgavam que necessitavam aí oferecer um sacrifício, né? 1 Samuel 9, versículo 12. Era uma festa de um clã ou família, 1 Samuel 20, verso 6. Ou um ato de uma única pessoa que desejava oferecer suas petições ou ações de graça perante Deus ou obter um oráculo. Além disso, os homens podiam visitar o santuário como um lugar de julgamento, né? E assim, vamos ver em Êxodo 22, versículo 7, como eu também podia visitar como um lugar de asilo, né? 1 Reis capítulo 1, verso de número 50, né? Ou para receber uma revelação no sonho, que é chamado de incubação também, 1 Samuel 21, versículo 7. O culto servia para cultivar a comunhão entre Israel
o povo de Israel e Deus, né? Ele concedeu àqueles que frequentavam o santuário a participação na esfera do divino, de modo que eles eram vencidos, né, pela êxtase emocional e a exaltação estática, né, quando, por ocasião das grandes festas agrícolas do ano, ele oferecia ao lavrador a oportunidade de voltar-se para Javé ou para Deus, com orações e ações de graças, a fim de continuar a receber as bênçãos de Deus. Então, o agradecimento aqui era pertinente, era patente, era perene, né? E assim sucessivamente. Ao longo do tempo, Israel absteve-se de declarar que Deus tinha estabelecido ou inaugurado o culto, mas só mais tarde é que essa tal declaração foi feita, na época apenas em partes, né? E nós vamos ver que atribuiu a Deus a instituição do sábado, em Gênesis 2, versículo de 1 a 3, e da circuncisão em Gênesis também, capítulo 17. No primeiro, pensava-se que o culto deveria ser meramente regulado por ordem divina, uma vez que já existia, como demonstrava as ordens de vários decálogos colocados na boca de Deus, né? Pelo fim da monarquia, porém, pelo fim da monarquia, porém, parece ter havido alguma fundamentação para uma pretensão de revelação divina, como sugere aí a recusa de Jeremias 7, versículo 22. Talvez a teologia deuteronômica, no caso, forneça a fundamentação desse desenvolvimento, né? Os lugares de culto, grande parte dos santuários do período antigo, né, continuou a existir durante a monarquia. Além disso, a maioria se não todas as aldeias tinham seus lugares de culto. Eles não deixavam maiores traços arqueológicos, não, nas estruturas do templo, como podemos supor, né? Serviam como um santuário oficial mesmo, né? E para os quais há uma evidência apenas em lugar, né? No Arade, no leste de Betseba, por exemplo, no Ararat, como se chamam, as escavações trouxeram à luz o santuário da fortaleza judaica local, né? Esta é uma historicidade importante, né? E assim sucessivamente. Por causa da importância da história, o Templo de Jerusalém provocou muito interesse. Os mais antigos preservou partes que pertenceram ao templo herodiano. No templo pós-exílico, como no caso do salomônico, por exemplo, nada existe, né? Apesar da rocha sagrada, os fundamentos naturais da estrutura inteira, sobre o qual se ergueu aí o cômodo do fundo, do Santo dos Santos, e assim sucessivamente. Então, com respeito ao conhecimento do templo, né, foi construído no Templo de Salomão e permaneceu até o fim da monarquia dele. Nos termos dados aí literários, só temos alguns dados, aliás, literários, né, à nossa disposição. Primeiro, a descrição em 1 Reis capítulo 6 e 7. Aparentemente a revista ampliada diz aí por diversas mãos. Depois de relato aparece lá no capítulo 40 e 42 de Ezequiel, que a maior parte representava a lembrança do profeta de como a construção parecia tardio do pré-exílio. Então a comparação entre as duas descrições mostra as mudanças arquitetônicas que foram realizadas no curso da monarquia, tá certo? E assim sucessivamente. Então essa historicidade é importante para embasarmos, sim, o nosso vídeo nesta oportunidade. Vamos para a nossa lição, que é muito importante também. O comentarista fala do culto cristão, tá certo? E é muita coisa aqui. Depois eu gravarei um vídeo lá no canal Rascunho da Teológico para fazer essa tratativa, tá certo? Afinal, terminamos a matéria de Cristologia, vamos começar a matéria aí de Eclesiologia então, tá certo? Muito bem, você que estuda pelo canal Rascunho Teológico, fique atento que em breve estaremos colocando a nova matéria lá e ministrando as aulas, tá bom? Vamos para a nossa lição, tá certo? A nossa lição, como de praxe, ela está dividida em tópicos. O primeiro tópico é a leitura em classe. O comentarista usou Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21, e o nosso
a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a natureza do culto. O segundo tópico é o propósito do culto. E o terceiro tópico, a liturgia do culto. No livro de apoio, o comentarista traz um aporte muito interessante, de apoio aqui. Quem tem um livro pode fazer uso em larga escala, que ele traz assuntos bastante interessantes, tá? Vamos lá. Ele define aqui culto. O termo culto é definido pelo léxico como adoração, a homenagem, à divindade, em qualquer de suas formas, ou figuradamente, adoração, veneração, reverência. De uma forma simples, podemos dizer que o culto está relacionado à nossa atitude, à forma, à maneira como expressamos nossa adoração a Deus, a quem servimos. No hebraico bíblico, por exemplo, o culto é visto como um serviço a Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Neste aspecto, é posto ao realce, a ação ritual, a atitude interior, como o culto é prestado. O Antigo Testamento também põe em destaque o culto como sacrifício e como obediência à palavra de Deus. Nesse contexto, o aspecto ético se sobressai ao ritualístico. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, ok? Então o aspecto ético aqui nesse contexto é mais interessante do que o ritual, nesse contexto aqui. Então, no contexto do Novo Testamento, o termo liturgia é usado para expressar a adoração como um serviço que se presta a Deus. De acordo com Renato Zan, esse termo expressa 2 categorias, 2 significados. Primeiro, o culto espiritual, que é o culto cristão, em Romanos 15, versículo 16, e o culto como ato ritual do cristão, Atos capítulo 3, verso 2. No primeiro sentido, o culto é visto como um cumprimento da própria vocação cristã. No segundo, expressa a celebração como ato ritual. E em o Novo Testamento, a centralidade do culto é a pessoa de Jesus. Glória a Deus. Então, a centralidade do culto é a pessoa de Jesus. Conforme eu já disse, o primeiro ponto é o Cristo, é o Senhor, é Deus. E o segundo é o anelo do adorador. Isso já trouxemos também aqui nesta oportunidade. Então, o culto e sua natureza, que é o tópico do número 1. Eu preparei aqui um outro, dentro desse conceito também do culto. Nós vamos dar uma observada, para trazer um adjetivo maior também para nossos irmãos, tá certo? Então, a natureza do culto, primeiro tópico, o culto como serviço. O culto, uma correta compreensão do culto cristão passa necessariamente por entender o que é a sua natureza. Assim, por natureza, o culto deve ser santo. Ele é prestado a um Deus que é santo. Por sua vez, é adorado por uma igreja que tem e é santa. Esses fatos servem para fazer distinção entre o sagrado e o profano. Serve para fazer essa distinção aí, entre o sagrado e o profano. Então, nós vamos estar tratando dentro desse bojo contextualizado do culto. Assim, por natureza, o culto é prestado a Deus, que é um Deus santo. E esses fatos servem para distinção entre o sagrado e o profano. Há, portanto, uma essência no culto cristão. Ele é um serviço que se presta a um Deus totalmente distinto de sua criação. Deus nunca pode ser igualado à sua criação. Por sua vez, a criação jamais pode ser tomar lugar, jamais a adoração, a criação jamais pode tomar o lugar do Criador. Isso pode remeter aos conceitos bíblicos, do separado como profano. Possivelmente nenhum outro conceito teológico apareça de forma mais contundente no Antigo Testamento ou no Antigo Judaísmo, melhor, tá certo? Nós podemos observar isso. O que é o culto cristão? Eu coloquei aqui
nós vamos trazer esse conceito aqui, tá certo? Nós vamos observar, o comentarista ele esboça bastante aqui, isso nos remete ao conceito bíblico do sagrado e profano, possivelmente nenhum outro conceito tal, né? Então trata-se de uma ideia presente em toda a Bíblia. No hebraico, a Torá, Nevim, Ketuvim, ou seja, lei, profeta, escritos, né? Destaca aí porque as categorias mais características do pensamento hebraico aquele segundo o qual os hebreus interpretavam, classificavam-se a realidade do sagrado e do profano, impuro e puro. Então o livro de Levítico, por exemplo, destaca-se que é preciso separar o sagrado do profano, ou seja, o impuro do puro, entendeu? Então ainda destaca-se que é por unidade dos escritos bíblicos, né? Aqueles mesmos que pertencem a épocas diferentes, distantes. O sacerdote, ele está escrito lá em Ezequiel 44, verso 23, né? Lê-se que os sacerdotes ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e farão discernir entre o puro e o impuro, né? Os hebreus estavam acostumados com a palavra kadosh, que é santo ou separado, quando referia-se ao relacionamento com Deus. Embora esse vocabulário seja uma das línguas semíticas, né? Eles reveste do sentido espiritual, ou no sentido especial no caso, quando é aplicada a ideia de moralidade dentro do contexto do judaísmo antigo. O culto e seu propósito, não é? O culto e seu propósito. Então, o culto como serviço e o culto e seu propósito, né? É muito importante quando podemos observar isso aí. O que é o culto cristão? É um fenômeno multirreligioso, multicultural, em outras palavras, está presente em todas as culturas, de todos os tempos, épocas, lugares, por isso em toda e qualquer região, não é, que se possa descrever. Então, claro que tal variedade traz a todos uma série de dificuldades do correto, traz a todos uma série de dificuldades do correto entendimento quando estamos passando sobre o culto cristão. Hoje, nos dias atuais, eu fiz aqui um paralelo de como é que está hoje o negócio, e o negócio é brabo, entendeu? Porque estão deturpando os cultos, né? Pessoas que dizem que ele é cristão, entendeu? Estão deturpando o culto. Culto não tem dança, mas já tem grupo de dança. Tem gente que diz que tem até ministério de dança, né? Isso não procede, não vejo isso. Miriam dançou, mas você sabe por quê? E quantas vezes aconteceu? Uma única vez. Uma única vez. Isso quer dizer, se culto for dança, então Miriam só cultuou uma vez ao Senhor, né? Então não bate, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Admite geralmente que o culto tem uma finalidade de estabelecer, mediante ritos, dogmas, símbolos, relações entre os seres humanos e a divindade, quer por magia ou sacrifício, orações ou outros meios. Imagina-se que o culto deveria criar entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos, criar um intercâmbio proveitoso para ambos. Então seria, neste ponto de vista, uma espécie de fonte revitalizadora de felicidade para que os deuses, para querer ser os seres humanos, está ligado a esses deuses, né? Tal modo de entender o culto é profundamente pagão, esse tipo de culto, mesmo contrário ao princípio dos fundamentos bíblicos, né? Então a Bíblia, quando desejou falar com o endemoniado, ou seja, que demoniado, retira as palavras, denominamos, quando a Bíblia fala sobre que denominamos culto, não foi procurar a linguagem humana ou termos, né, em outras religiões, mas a palavra que se encontra no dia a dia das pessoas é simplesmente a Bíblia. Culto, nós vamos ver direto aqui, está na nossa lição, o culto como serviço. O culto é um serviço, né, que se presta a Deus, né? Não foi procurar nada disso em linguagem humana, um termo usado nas religiões, não, mas uma palavra que se encontra no dia a dia das pessoas, essencialmente
Na Bíblia, culto é serviço. Um serviço nada mais é do que algo que fazemos para outro, podendo ser um serviço doméstico ou um serviço municipal de água e esgoto e outras coisas, e ainda mesmo é um serviço social. Mesmo que os termos, quer no hebraico, na língua do Antigo Testamento, quer no grego no Novo Testamento, sejam variados, todos encerram este mesmo significado, né? Comum, corriqueiro, bem simples, que é servir a outras pessoas. Então, culto é serviço. Está aqui no nosso tópico de número 1, não é? Tópico de número 1, o culto como serviço. A Bíblia é um culto. Na Bíblia, o culto é um serviço como visto de variedade de entrega de sagrado a Deus, né? Entregue a consagrada e consagrada a Deus. É uma vida entregue e consagrada a Deus, conforme Deuteronômio 6. É um primeiro plano, tem a ver com a atitude do qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano é a forma como se cultua, né? Então o culto, portanto, expressa aí uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como esse adorador acontece, né? Com a forma como essa adoração acontece. O livro de Atos do Apóstolo, por exemplo, mostra a adoração no contexto dos cultos cristãos, né? Enquanto os cristãos serviram, né? E nós vamos ver isso como liturgel, né? Isto é, cultuava ao Senhor. O Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja, por exemplo. Comissionou o primeiro missionário da igreja, e nós vamos ver que o culto deve ser solene, né? Está também no nosso subtópico do primeiro tópico. E o culto deve ser santo, né? O culto deve ser santo, né? O culto é santo. A santidade de Deus é confirmada por toda a Bíblia. Tendo visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Desta forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem praticava no Antigo Testamento. De quem o praticava, né? Então nós vamos ver vamos afirmar que o cristão é serviço a Deus e realiza assim a favor do seu povo. Isto é, culto é um ato divino. Na Bíblia não um ato humano. Na Bíblia aponta como um ato divino, não um ato humano. É a primeira e fundamental diferença entre o conceito pagão e o conceito cristão do culto. Culto não é ação humana, mas ato de Deus em favor dos seus. É serviço divino cujo favorecido é do povo de Deus, senão vamos ver segundo a Bíblia aqui. Deus é santo, nós os pecadores estamos apartados dele, pois nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Divisão que está não podemos, divisão esta que não podemos nós mesmos separar. Como então vamos ver isso aí? Poderemos sequer comparecer a uma santa presença? Eis uma pergunta. A razão porque Isaías diz assim: quando vides comparecer perante mim, quem vos requereu é só pisardes nos meus átrios. Isaías 1, verso de número 12. Pisar nos átrios do Senhor. Somos pecadores e não podemos comparecer diante de Deus somente aqueles a quem ele assim requer, ou seja, aos que ele chamou. É claro, ele nos chamou, isto é, a graça e a misericórdia de Deus, então o serviço divino ao nosso favor. Segundo a Bíblia, Deus é autossuficiente, não precisa de nada e de ninguém. Ele em si ele é em si e por si. Então seria mesmo uma blasfêmia irreverente julgar que Deus precisa de nossas lisonjas, né? E de nossos elogios para sentir-se satisfeito. Então isso seria um negócio, muita pretensão de nada, porque o ser humano só é alguma coisa se estiver atrelado a Deus, o resto é nada, né? Em suas vaidades pessoais, por exemplo, muitas seriam lisões dos nossos elogios para sentir-se satisfeito em nossas vaidades pessoais, pois muito há que pensam que Deus precisa de nossos louvores e que tais louvores, né? De modo algum aplacarmos esses tais louvores, se de algum modo aplacar a ira divina sobre nós. O engano, por exemplo, com nossas doces palavras, Deus não precisa de louvores, mas nós que o louvamos
retornamos à essência da sua natureza, pois fomos feitos para louvar a sua glória. Assim, podemos estar na presença de Deus e não poderíamos senão por sua misericórdia e graça. Ainda pode dirigir a ele esta palavra: louve-o, e é de igual modo graça e misericórdia, pois ainda que pecadores, Deus nos permite retornar à essência da nossa natureza, segundo este outro serviço em nosso favor. Segundo a Bíblia, Deus é misericordioso. Segundo a Bíblia, Deus se revela. Segundo a Bíblia, Deus é dono de tudo aquilo que criou, sendo Ele dono de prata e ouro. Deus, segundo a Bíblia, Deus é soberano e age por si só. O culto cristão é um serviço que se realiza a Deus e a favor dos seus, ou a favor do seu povo, pois Ele nos vê na solidão do mundo, então perdido em nossos pecados. E aí nós vamos ver o nosso encontro, nos chamou para nos traz a sua presença, nos aceita como somos, nos dá o seu perdão imerecido, nos permite retornar à essência da sua própria natureza. Aí agora Ele começa a transformar, nos aceita como nós somos, depois começa a transformar a partir do momento que você começa a cultuar o Senhor. Culto é de Deus e não de seres humanos, né? Hoje nós vemos isso. Muitos segmentos aí, sai daqui, entra ali e faz um movimento do jeito dele e acha que está fazendo para Deus. Deus não está nem aí com isso, né? Podemos ver que Deus se isenta disso, porque as pessoas começam a banalizar o culto e seus objetos, né? Em algo que Deus nos dá, não é algo que lhe damos, pois Deus de nada precisa, muito menos daquilo que pensamos que Ele pode dar, né? Que você pode dar a Deus, né? Segundo a Bíblia, Deus não age em vão. Segundo a Bíblia, Deus tem um plano para este mundo. Deus tem um plano, não é o motivo que temos que o termo igreja é uma transliteração do termo grego eclesia, o termo ek, ou eclesia é uma junção de preposição ek, que é do verbo kaleo. A preposição ek corresponderia em inglês a preposição ex, de fora, e o verbo kaleo é o verbo chamar. Então, trazidos literalmente, fomos chamados para fora, né? Então, o serviço de Deus é este mundo. Neste mistério, nós estamos atrelados ao Senhor. Então, o culto cristão é assim, é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que sendo que de nada adianta apresentar a Deus como um lindo cântico, boa música, boas roupas, palavras belamente escolhidas, as ofertas nas mãos, se seguirmos dia a dia como os nossos maus gestos, maus costumes, maus hábitos, então de nada adianta. E muitos vamos ver isso, né? Não servindo ao Senhor ao propósito, a fim de proveitos, e as pessoas estão sendo levadas a qualquer vento de doutrina, está uma bagunça, né? Podemos ver aí a pessoa dizendo que está na presença de Deus do jeito que Ele quer, e não é desse jeito não, é só ir para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia, que a Bíblia tem a resposta, né? Então Ele declarou ao homem: o que é bom, o que é do Senhor, pede de ti, senão que pratique a justiça, ameis a misericórdia, andeis humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Por assim diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, mas também as festas, os sábados, as convocações das congregações, a minha alma aborrece. Estou cansado de ver essas coisas. Por que estendei as mãos, escondei os meus olhos, assim, quando multiplicar as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso coração. Bendito seja Deus. Isaías capítulo 1, versículo 13. Culto cristão é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver essa questão, nós vamos ver que render, que é proskunel, reverenciar, que é sebim, servir, do grego é latrel, né?
é a maneira que o texto nos apresenta, que o Senhor nos propõe, tá certo? Então precisamos ter cuidado com a forma de culto que vamos oferecer ao Senhor, tá certo? Dentro dessa proposta bíblica, nós temos que ter em mente, aliás, o nosso viver em Cristo, né? Então, nós vamos ver no Antigo Testamento o culto da criação, lá no Êxodo, recusa-se o homem a obedecer a Deus incondicionalmente, foi a recusa de uma adoração ao Senhor, né? Então nós vamos ver que Deus é a família, ele encontrava-se, havia aí, por exemplo, sacrifício de gratidão, sacrifício de expiação do pecado. A fé possibilitou a Abel a ter uma oferta aceita ao Senhor. Então Caim não obedeceu às instruções que estão submetidas em Gênesis, né? Então de Êxodo nós vamos ver a monarquia, a arca e a mesa dos pães, a lâmpada, o incenso, o altar. Então essa tipologia é muito interessante para entendermos o culto cristão no Antigo Testamento e o culto cristão o culto no Antigo Testamento e o culto nos nossos dias, tá certo? Então que possamos aprender mais da palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas como nós podemos reverenciar o Senhor e Salvador Jesus e o Deus Pai Todo-Poderoso, né? O propósito de culto é glorificar Deus. Quando não se cultua a Deus, de fato há culto que não cultua a Deus. Paulo censurou aí aos Coríntios, afirmando: quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia, era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é ceia, não era culto, não é isso que vocês estão fazendo, né? Então daquela maneira, infelizmente há muitas reuniões invernizadas com esse tipo de coisa, né? Como já disse aqui, que tenhamos cuidado. É claro, eu vou ficar por aqui para o vídeo não se alongar muito, porque não é em 30 minutos ou 1 hora que vamos trazer todos os conceitos de culto aqui, mas o básico já dá para a gente entender até onde podemos chegar. Nós temos a liturgia do culto. Primeiro, a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica, né? Lugar de adoração, né? De culto. Nós vamos ver que William Menzies, ele faz menção aqui, tem um livro aqui, Doutrinas Bíblicas, está aqui atrás de mim, né? Que vai trabalhar essa proposta aqui, tá certo? Deus abençoe a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.